Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa segunda aula e sobre cálculo de redes, né? Meu nome é Marcos Cosati e vamos aí então para a segunda aula falando sobre cálculo de redes. E essa aula em específico nós vamos entender a subdivisão e como que surge então a máscara propriamente dita das classes A, B e C, né? As classes padrão. Vamos lá então. Agora vocês estão olhando minha tela. Antes de mais nada, então eu quero mostrar para vocês o seguinte. O número IP, ele é formado da seguinte forma. Ele é formado, eu vou traçar aqui, ó. Opa, já começamos rabiscando feio aqui, né? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então ele é assim, ó. Octeto 1, octeto 2, octeto 3 e octeto 4, tá bom? Octeto. Octeto 1, octeto 2, octeto 3 e octeto 4. A gente chama de octeto porque como é número binário, ele tem 8 bits, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu ia prometer que não vamos falar de números binários, então esse é o mais próximo desta aula que a gente vai chegar em binários. Octeto porque 8 bits, então 8 bits aqui, 8 bits, 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, a gente tem 32 bits, tá certo? Por isso 32 bits, por isso octetos. E sendo assim, a gente vai chegar nos cálculos que eu vou mostrar para vocês numa planilha. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Toda rede classe A, nós temos a seguinte subdivisão, aliás. Classe A, B e C. Lembrando que nós temos as redes pública e também tem a rede privada, tá certo? A rede privada é aquela da nossa casa e das empresas. É aquela rede que não é roteada na internet, é aquela rede que só funciona dentro das instituições, dentro das nossas casas, tá certo? E a rede pública é a nossa rede de internet, é o que é trafegado na internet, tá certo? Os IPs não são iguais, quer dizer, a classe A, B e C é a mesma, só que o órgão gestor que cuida dos IPs separou muito bem isso. Então, esses IPs não são misturados. Classe A, B e C, público e privado. Nós estamos trabalhando, nós vamos falar de classe A, B e C. Geralmente eu vou dar exemplos de classe A, B e C privado pelo costume, tá certo? Mas lembre-se que existem números públicos e privados de classe A, B e C. Também tem a classe D e E, que a gente nem comenta porque são IPs de testes, estudos e tudo que não são instaláveis no computador, não são configuráveis, tá certo? Também um outro detalhe, o IPv4 é um número que já acabou. Quando eu falo isso, os alunos ficam assim, como assim já acabou? Já acabou porque os provedores não têm números mais para distribuir. Ou seja, os provedores que possuem números IPv4, lotes de números IPv4, eles podem distribuir, mas novos provedores não conseguem concessão de novos números IPs. IPv4 acabou. Então, a gente tem o IPv6 agora em funcionamento, tá certo? Mas, dentro das empresas e das nossas casas, IPv4 continua e pode ser utilizado eternamente, tá certo? Então, vamos lá. Classe A, B e C, como eu diria, são as classes que a gente trabalha. E dentro desse conceito, nós temos as subdivisões de rede. E nós vamos subdividir dentro da classe A, B e C
vou pôr aqui no cantinho, ó, a classe A, B e C, nós podemos dividir a rede em 2, em 4, em 8, em 16, 32 e 64. Seja ela na classe A, na classe B e na classe C. Tá certo? É lógico que na classe A, se eu dividir a rede em 2, vai ser maior que na classe B e vai ser muito maior que na classe C. Tá certo? Porém, a máscara será idêntica, não, será quase igual. O número da máscara que eu vou mostrar aqui vai ser quase igual. Eu vou mostrar para vocês na prática. Vamos lá. Quando eu divido por 2, guardem esse número que eu vou mostrar. Será 128. Quando eu divido por 4, será 192. Quando eu dividir por 8, será 224. Quando eu dividir por 16, será 240. Quando eu dividir por 32, será 248. E por 64, 252. Sempre será estes números, só vai mudar o quê? Aonde eles vão se encontrar. Como assim, professor? Em qual octeto eles se encontrarão? Por exemplo, se eu estiver falando do octeto C, da classe C, e eu estiver trabalhando dividindo a rede por 2, então eu estaria falando assim, ó, 255, 255, 255, dividindo a classe por 2, 128. Por quê, professor? Porque, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Qual é a máscara padrão da classe C? A máscara padrão da classe C é 255, 255, 255, 0 no final. Tá certo? Legal. Então, se eu divido por 2, eu tenho o final 128. Ah, eu só vou ter 2 computadores? Não. Quanto cabe mesmo na rede de classe C? Não lembro. Vamos voltar naquela aula anterior a essa, que era a rede barra 24, 32 menos 24, que dá 8, 2 elevado a 8 dá 256, 256 menos 2 dá 254. Legal, né? Então vamos considerar 256. 256 dividido por 2, eu tenho 128. Por acaso o número bateu aqui, né? Mas não vai ser a mesma coisa no outro, tá? Presta atenção. Olha só. Vamos supor, trabalhando com a classe C, que eu divida a rede em 4 pedacinhos iguais. Presta atenção agora. Olha só que legal. Se eu pegar e falar qual vai ser a máscara, faça aí no seu caderno aí, qual vai ser a máscara de classe C, se eu quero uma rede com 4 pedacinhos de tamanhos iguais. 255 é igual, 255 é a mesma coisa, 255 é a mesma coisa. Quanto será aqui, gente? 192. Legal. Aí a pergunta é, quantos IPs teremos por rede? Aí você vai falar 192. Não. Mas aqui foi 128. Foi por coincidência. Porque 256 por 2 dá 128. E 256 por 4 dá quanto? 64, galera. 64 mais 64 dá 128. 128 mais 128 dá 256. Certo? Então, 192 é o número chave aí para a gente ter. Toda vez que você vê 192, nesta posição do octeto, significa que você tem uma divisão
sempre de 64 IPs. Isso vai se repetir para todas as outras. Este exemplo aqui é clássico, muito utilizado quando vocês ouvirem eu falando nas minhas outras aulas sobre roteamento, tá certo? Por quê? Roteadores, eles funcionam assim, né? Aqui está um roteador, aqui está outro roteador. O que importa para o roteador? Esta ponta até esta ponta. Quantos IPs eu preciso? 1, 2. Para que eu vou colocar 256 IPs aqui? Não precisa. Eu preciso de 2 IPs. Quantos IPs eu posso ter nesta rede aqui? Ó? 64 redes e a máscara 252. Quantos eu posso ter aqui? 4 IPs nessa rede aqui, né? Faça a conta. 256 dividido por 64. Vai me dar um total de 4. 4 menos 2 dá 2 IPs. Por que 4 menos 2 mesmo, professor? Você está tirando 2 de rede e 2 de broadcast. Primeira aula. Volta a assistir se tiver na dúvida, galera. Entendeu, pessoal? Agora, para finalizar a aula, vamos aqui, ó. Vamos numa planilhinha que eu fiz para vocês verem, ó. Eu planilhei aqui o seguinte. 2 elevado a 24 dá 16.777.216. A gente já tinha feito lá antes, né? Lembra? Que é o valor da classe A, né? 2 elevado a 24. Então, esse valor aqui é um valor padrão da classe A, né? Vou por aqui, ó, classe A. Depois a gente tem o 16, né? 65.536, que é o valor padrão da classe B. Também a gente tinha falado lá, né? A gente falou do 2 a gente falou do 2 elevado a 8, que era esse cara aqui. Ó, que dava 256, classe C. Depois falamos do 16 e falamos do 24. Tá certo? Então, e esse resto aqui? Isso aqui são todas as possibilidades de computadores, né? Então, se você pegar qualquer situação dessa aqui, essas aqui a gente acabou de ver ali no quadro abaixo, né? Pegar uma rede de 256 dividida em 2, em 4, em 8, em 16, em 32 ou 64, você está aqui, ó, classe C. Na classe B, se eu dividir uma rede em 128, em 192, né, dividir uma rede em 2, em 4, em 8, em 16, em 32 ou 64, né, você já tem aí, ó, dividir em 2, em 4, em 8, em 16, 32, 64. Tá certo? Então a gente vai marcando aí as redes. Beleza, pessoal? Então nós temos aí todas as possibilidades de redes aí. Isso aqui é só um Excel básico aí com os números calculados já que eu estou mostrando. Mas o intuito da aula era mostrar esses cálculos aqui. O que a gente tem que demonstrar era entender esses caras aqui, ó, de fato. 128, 192, 224, 240, 248 e 252. Lembre-se, é muito importante que você consiga memorizar certos números. E para memorizar, eu vou lançar algumas aulas aqui de memorização, tá certo? Memorização para tecnologia, voltado para a tecnologia. É muito importante que a gente refaça exercícios, a gente dê estudos espaçados para que a gente consiga reter com maior qualidade
os comandos, principalmente aí na linha de redes, tem bastante coisa, cálculos, na linha de programação, tá bom? Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Acompanhem a próxima aula dessa sessão de aulas sobre cálculo de redes. Até mais. Tchau, tchau.